Agora, vamos falar de um assunto que também é de grande relevância, que é falência e recuperação judicial. O momento que o país vive é um momento crítico e muitas empresas não estão aguentando a pressão. O que é recuperação judicial? Marcos, a situação das empresas no Brasil é o reflexo, né? É o reflexo do que o país está passando. E não tem outra alternativa de que muitas empresas estão fechando as portas, né? Modificando, entrando com pedido de recuperação judicial. Enfim, é a situação lamentável que vem ocorrendo no Brasil. A lei que diz respeito à falência e à recuperação judicial é a Lei 11.105 de 2005. É 11.101? 11.101, desculpa, 11.101 de 2005. Essa lei veio modificando as leis de falência anteriores, que nós sabemos que a lei de falência já existe na nossa Constituição desde o século passado. Só atualizou, modernizou o nome, Atualizou, né? modernizou, mudou alguma coisa, como antigamente, por exemplo, se falava em concordata. Concordata, é verdade. Concordata, o próprio nome está dizendo, concordando com a data. Então, era um degrau que antecedia a falência, onde as empresas entravam com pedido de concordata, né? Chamava os credores e apontava o que ela podia fazer, pagar, e caso os credores aceitassem, ali estaria formalizado um pedido de concordata judicialmente, né? Uma vez a concordata sendo resolvida, a empresa voltaria ao estado normal. Caso contrário, se ela não pudesse quitar as dívidas, entraria em processo de falência. Através da nova lei de 2005, a 11.105, veio modificou até o nome, agora se chama recuperação judicial. O que é uma recuperação judicial? Também se parece com a concordata. É um degrau que antecede a falência. Só que é um pedido, já modifica dessa forma, é um pedido que primeiramente a empresa tem que fazer via judicial, entrar com um pedido de recuperação judicial, ou seja, recuperar através da justiça aquilo que está para perder, porque a falência significa o fim de uma empresa. A falência não tem volta, faliu, está falido, né? E a recuperação judicial é um degrau que antecede. Então, hoje, Marcos, as empresas estão produzindo um produto e esse produto, devido ao mercado, a situação que está, não consegue ser vendido. Ou se vende, não recebe. Ou se vende, tem que dar um prazo longo para receber. Ou o produto cai em termos de valores no mercado. Então, o que acontece? A empresa produz e não consegue pagar as suas dívidas. Quando isso acontece, quando ela não consegue pagar as dívidas, o primeiro remédio se chama recuperação judicial. Ela entra com um processo junto à justiça, apresenta todos os documentos ao juiz, e o juiz analisa, dá o despacho, chama os credores, né? Antes, porém, a empresa tem que apresentar um plano de pagamento aos credores. Sim. Ela tem que apresentar um plano e levar ao juiz. O juiz despacha, chama os credores para analisar aquele plano ali. Se os credores nesse caso, têm um prazo de até 6 meses para dizer que concorda ou não com aquilo ali. Se os credores disser eu concordo, ali está concretizado o pedido de recuperação judicial. A empresa não pode fechar suas portas e pedir e entrar com a recuperação judicial. Ela tem que manter a empresa aberta? Claro, se ela fechar as portas, significa o encerramento das atividades. Sim, mesmo que ela mantenha 2 ou 3 funcionários... Ela tem que manter funcionando em aberto. Sim. Ela tem que manter, porque do momento que ela apresenta o plano, os credores aceitam, o juiz também nomeia um administrador. Justamente. O administrador é aquela pessoa de confiança do juiz que vai ser o elo existente entre juiz, a justiça no caso, entre o proprietário, os diretores da empresa em si e entre os credores. Então, o administrador ele vai administrar juntamente com os credores e com os diretores da empresa aquela situação de recuperação. Então, a empresa, conforme finalizando
a resposta à sua pergunta, a empresa não pode fechar as portas. No momento que ela fecha as portas, ela está encerrando as atividades. Sim. Doutor, agora, em que atrapalha a vida do funcionário em caso de demissão, em caso de afastamento, nesse processo de pedido de recuperação judicial? Qual a perda para o funcionário? Marcos, primeiro, a perda do funcionário é significante no que diz respeito à perda do emprego. Agora, a perda dos direitos do funcionário, isso não existe. Tá? É lei, funcionário, ele tem o direito, inclusive o direito do funcionário, ele sobrepõe aos direitos dos credores. Sim. Tá? A própria lei diz, primeiro os impostos, depois vem os direitos do trabalhador, para depois ser o direito dos credores. Tá? Agora, então, eu entendo que primeiro o governo, depois o trabalhador... primeiro os impostos. Os impostos, né? Primeiro os impostos. É do governo, depois o trabalhador... Para depois ser os credores. O governo está sempre no primeiro lugar, né? Mas você vê que as dívidas maiores que levam a efeito a falência ou até mesmo o pedido de recuperação judicial são justamente a dívida aos credores. Quem são os maiores credores das empresas hoje no Brasil, Marco? Os bancos. Os bancos, é verdade. Os bancos são os maiores credores. A empresa recorre de quem para movimentar a sua produção, a sua empresa? Os bancos. Sim. Doutor, a empresa pode entrar em acordo com os funcionários agora, nesse momento, e liberar o quê? Fundo de garantia e auxílio-desemprego. Como é que fica o tempo de serviço dos trabalhadores? No que se refere a férias, 13º, ela paga quando ela quiser, quando ela puder? Como é que é isso? Marco, ela tem que pagar imediato e existe um prazo de lei que dentro de 30 dias ela tem que quitar os direitos do trabalhador. Se o trabalhador não recebe os seus direitos, se a empresa falha com a lei, né, não cumpre a lei, o trabalhador tem um caminho da justiça do trabalho. Quer dizer que a empresa não pode reter os direitos do trabalhador? De forma nenhuma. Isso aí é crime. Se a empresa retém o direito, retém o dinheiro do trabalhador, isso é crime. Como é crime também uma empresa que recolhe a parte da previdência do trabalhador e não contribui lá com a previdência, tá? Isso se chama abuso, né? de estar retirando do trabalhador, descontando a parte previdenciária e não contribui. O trabalhador vai na Previdência procurar os seus direitos, chega lá e encontra que a empresa não contribuiu, enquanto que a empresa recolheu dele aquela parte que lhe cabia. Né? O que deve constar no plano de recuperação judicial, no caso, no pedido de recuperação judicial? A parte trabalhista ela não tem nada a ver com a parte de recuperação judicial, não, Marco. A recuperação judicial é justiça, empresa, justiça e credores. Trabalhador, não. Se a empresa quer diminuir o seu quadro trabalhador, ela demite e paga os direitos que o trabalhador tem. Tá? Qual o tempo que a justiça pode dar para a empresa nesse processo de recuperação judicial até ela entrar com a falência? Marcos, como eu falei há pouco, quando entra com um pedido de recuperação judicial, junto a esse pedido vem um plano de pagamento. E vem o tempo estabelecido. Esse plano é um acordo firmado entre empresa e credores. Entre empresa e credores. Desde que os credores aceitem da empresa aquele plano de pagamento, o que a justiça vai fazer é administrar se isso daí está sendo cumprido ou não. Tá? Agora, sim, quanto a direito do trabalhador, é direito sagrado em lei e que não pode, é imexível, como sim, dizia um político antigamente, sim, é imexível. Tá? Nesse caso de recuperação judicial. Agora, quando a empresa já decreta falência, ela não, aí o funcionário não tem tempo para receber, não tem prazo. A falência aí é quando... A falência, quem decreta a falência é a justiça. Lacra a empresa, é vendido, é recolhido todo o patrimônio que a empresa tem. A justiça pode de imediato decretar falência? Pode. Quando a empresa não cumpre. A empresa entra com pedido de recuperação judicial e não cumpre o que foi estabelecido, aí o juiz decreta a falência. E o decreto de falência, Marco, não é a justiça que vai ver e que precisa. Quem pede a decretação de falência é o próprio credor.
É um meio dele sanear as dívidas. Aí o que empresa, acontece? O juiz nomeia o administrador, né? O síndico, né? Como dizia antigamente, o síndico da falência. Esse síndico vai administrar todo aquele patrimônio, né? Aquele patrimônio vai ser avaliado, vai ser vendido e vai ser quitado as dívidas que a empresa tem. Você entende aqui? Então, o proprietário da empresa ou da indústria, ele já fica de fora. Ele é afastado. Ele é afastado. Ele é afastado. Sim. Ali já é a justiça que vai tomar conta daquele patrimônio que aquela empresa deixou para que seja apurado em valores, né? E daqueles valores seja quitado as dívidas que vêm, mais uma vez, o que eu falei há pouco, vem primeiro as dívidas fiscais, né? As dívidas do governo, depois as dívidas trabalhistas e depois o que sobrar vai ser para os credores. Nós vamos ao intervalo. Se é que sobra, né? Nós vamos ao intervalo rápido. Daqui a pouquinho eu queria que o senhor falasse o que acontece com as ações da empresa durante a recuperação judicial. Ok? Tudo bem. Vamos lá, volto já para continuar com você e com o nosso Mais Vida, hoje tratando de um assunto muito importante, que é a recuperação judicial e pedido de falência de empresas que estão passando por esse momento de crise, de dificuldade no Brasil, momento que nos leva a uma reflexão, que nos leva a entender a situação de uma forma mais clara aqui no Mais Vida com o Dr. Dejair Tavares. Volto já.